proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Nós temos alguns lugares aqui do lado, se alguém quiser sentar. Com a chegada dos bancos novos, eu me comprometi a falar 2 horas. Então, nós vamos nos acomodar bem para podermos participar melhor da Santa Missa. Tem alguns lugares aqui ainda. Caríssimos irmãos, nós estamos já na segunda semana, no segundo domingo do tempo da nossa quaresma. O tempo da quaresma nós já estudamos e já sabemos que é um tempo em que nós precisamos rever certas coisas na nossa vida. Precisamos permitir que Deus haja na nossa vida. Precisamos tirar aquilo que nós fomos pendurando ao longo de tantos anos, que hoje não serve para nada, a não ser para me impedir de aproximar desse Deus que nos ama, que nos quer bem. E ao longo de 5 domingos, a palavra de Deus vai insistir nisso. É preciso mudar de vida. É preciso recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Ou eu me entrego a essa nova mudança, ou eu permito que o mundo me modele do jeito que ele quiser. E depois eu vou sofrer as consequências. Então a palavra de Deus, nesse final de semana, vem nos definir qual é o caminho que nós devemos seguir para entrar nesta vida nova proposta pela palavra de Deus. Tempo da quaresma, tempo de vida nova. Qual é o caminho que eu devo seguir? E a própria palavra de Deus nos responde, tanto na primeira leitura como no Evangelho de hoje. O caminho não é outro, meus irmãos, senão o caminho da escuta da palavra de Deus, o caminho da obediência a Deus, o caminho da obediência aos projetos de Deus para a nossa vida. A obediência, nós vamos ver na primeira leitura, que gera a bênção. E a primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Gênesis, capítulo 22, nos coloca diante de uma história que, se passasse no nosso tempo de hoje, daria um ibope na televisão extraordinário. Nos mostra, nos apresenta Deus submetendo Abraão a um teste, a uma prova, coisa que era muito comum no Antigo Testamento. Deus gostava muito de testar o seu povo, e nós podemos observar isso lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 8,
no versículo 2, em que Deus diz o seguinte: eu permiti que o meu povo ficasse 40 anos no deserto, para que eu pudesse experimentar, testar a fidelidade do coração de cada um deles. Portanto, provar o povo, testar o povo, era comum no Antigo Testamento. Era uma forma de confirmar se tal pessoa, se tal povo, se tal comunidade era digna de viver uma relação íntima com Deus. Só que essa primeira leitura, Abraão não sabia que estava sendo testado. Então, a prova que ele estava sendo submetido era um absurdo. Nós lemos na segunda leitura, o que é que Deus pede para Abraão, meus irmãos? Senão que ele sacrifique o seu próprio filho, filho único, e o filho de Abraão é Isaque. Deus pede que ele sacrifique o seu próprio filho. Isaque era o filho único, era o herdeiro da promessa. Era a certeza que Abraão teria uma descendência. Foi esse o motivo da peregrinação de Abraão durante todo o seu tempo. Deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar os seus pais. Era isso que dava sentido à peregrinação de Abraão, porque ele teria a descendência, ele iria tomar posse da terra prometida. Então Abraão se vê diante de um Deus que quer tomar de volta tudo que ele já viu. Abraão se vê diante de um Deus que parece ser inconstante. Permitiu que eu tivesse um filho, permitiu que eu tivesse um herdeiro, uma descendência, e agora está querendo tomar tudo de volta, pedindo que sacrifique o seu próprio filho. Será que dá para confiar num Deus assim, meus irmãos? Num Deus que age dessa forma? Será que foi uma boa opção Abraão ter deixado tudo para trás e apostado nesse Deus? Mas a verdadeira prova é essa, meus irmãos, que diante de tudo isso, Abraão continua esperando. Um Deus que no instante parece que destruiu os seus sonhos, que Ele próprio agora quer ajudar a criar de novo. Será que vale a pena confiar num Deus que se contradiz, que de repente parece que esqueceu tudo que havia prometido, que havia dado? Como é que Abraão reage nessa primeira leitura, meus irmãos? Diz o texto que Abraão não abre a boca, ou melhor, abre uma vez para dizer: aqui estou. Abraão não questiona o pedido de Deus. Abraão não apresenta os seus argumentos para dizer que era filho único, que não dava para fazer aquilo. Diz a primeira leitura que ele prepara as coisas. Levanta cedo, prepara as coisas, põe-se a caminho do monte. Lá no monte, constrói um altar, depois amarra o seu filho. E o silêncio é a prova de que ele se entregou totalmente em Deus. E essa entrega de Abraão não gera outra coisa senão a bênção. Deus abençoa o silêncio, Deus abençoa a obediência. A bênção de Deus é para todas as nações. Que nós, queridos irmãos, possamos, ao longo dessa quaresma, ao longo desses 40 dias, olhar para o exemplo de Abraão, homem que foi capaz de se colocar integralmente nas mãos de Deus, de permitir que Deus faça. Engraçado que Maria vai dizer isso mais tarde: aqui, faça-se minha a tua palavra, faça-se minha a tua vontade. Portanto, de Abraão, 4.000 anos antes de Cristo, a Maria, a vontade de Deus foi sendo feita, porque homens e mulheres foram permitidos. Que essa vontade de Deus também possa ser feita nas nossas famílias. Que tempo bonito nós estamos vivendo, meus irmãos. Tempo da quaresma, tempo de recolocar as coisas no lugar, tempo de nos tornar mais disponíveis às coisas de Deus. Depois nós temos a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8. A carta de São Paulo aos Romanos foi escrita já no ano 57, no ano 60 da nossa era.
E quando Paulo escreve a comunidade de Roma, o que Paulo tem como objetivos? Por que é que Paulo escreve essa carta? Primeiro, porque a unidade da comunidade estava sendo ameaçada. Certamente já havia se criado os grupos. Certamente aqueles grupos que não concordavam com determinadas coisas já iam criando outros grupos, e a unidade da comunidade estava sendo ameaçada. Me desculpe, meus irmãos, mas é isso que acontece muito no nosso meio. A comunidade que tira Cristo do centro, ela está fadada ao fracasso. Uma comunidade de fracassados, porque no lugar de Cristo eu começo a colocar as minhas ideias. No lugar de Cristo eu começo a colocar as minhas vontades. Então é comunidade que tem data de validade, que acaba. A igreja fundada por Jesus Cristo há 2015 anos atrás, ela não acaba porque ainda existem pessoas que insistem e fazem de tudo para que o altar, para que Cristo não seja colocado do lado. Por isso que nós estamos sobrevivendo até hoje, porque o Espírito Santo levanta pessoas que insistem, que lutam, que fazem com que a vontade de Deus aconteça dentro das nossas comunidades, mesmo que sejam incompreendidas. Quantos padres eu conheço que estão com depressão porque a própria comunidade os levou a isso? Porque não aceitaram que Cristo ficasse no meio? Porque o meu desejo é que eu brilhe cada vez mais. O meu desejo é que eu apareça cada vez mais. Então nós encontramos pessoas que lutam a vida toda para que Cristo seja colocado em evidência cada vez mais. E por outro lado, dentro da própria comunidade, pessoas que empurram Cristo para o lado, que não permitem que a ação de Cristo chegue nos corações de tantos irmãos nossos. Então, eu dizia lá na capela hoje, as nossas reuniões, quando começam a tender por esse lado, elas se transformam numa reunião de condomínio, onde cada um, quem grita mais alto, ganha aquilo que quer. Comunidade de seguidores de Jesus Cristo não pode ser assim. Haja vista essa segunda leitura, escrita no ano 60 da nossa era, onde já havia essa tendência de dividir a comunidade. Aí Paulo vem dizer o seguinte: o Evangelho é a força capaz de gerar unidade. O Evangelho é a força capaz de fazer com que a comunidade se articule em torno de Cristo. Não existe outra força capaz de nos manter unidos, meus irmãos, senão essa força que brota da palavra de Deus. E todos aqueles que se dispõem a abraçar o Evangelho, a colocar a palavra de Deus nas suas vidas, seja independente da raça, independente da cor, eles estão contribuindo para que o reino de Deus aconteça. Mas também, para que isso aconteça, eu preciso fazer a experiência do amor. Amor que une, amor que gera alegria, amor que salva, amor que me impulsiona a acolher essa salvação, amor que me leva a identificar a minha vida com a vida de Cristo, amor que me faz percorrer o caminho que Cristo percorreu, que muitas vezes é percorrido na dor, muitas vezes é percorrido na incompreensão, no sofrimento, muitas vezes é percorrido na renúncia, muitas vezes é percorrido enfrentando as forças da morte. Então, diante de tudo isso, São Paulo escreve essa segunda leitura, que nós podemos ver como se fosse um hino, em que ele começa dizendo assim: se Deus é por nós, quem é que vai ousar ser contra nós? Se nós temos como meta anunciar a palavra de Deus, se nós olhamos para o Evangelho como força capaz de gerar unidade, quem é que vai fazer com que a comunidade se desfaleça? Ou melhor, se esfacere? Ninguém. Porque ninguém tem força de destruir algo que é vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso entrar nessa dinâmica de vida nova. Não colocar as minhas vontades diante da vontade de Deus.
É isso que São Paulo vem dizer. E há muitos motivos para se ter esperança, diz ele. O primeiro motivo é a certeza de que Deus nos ama. Por isso é possível que o Evangelho seja esse laço que nos une, porque Deus nos ama. Mas qual é a prova de amor que Deus nos deu? Como é que Deus provou que nos ama? Versículo 32 da nossa segunda leitura. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Portanto, Deus nos ama. Foi capaz de nos entregar o seu próprio Filho. Sendo assim, caríssimos irmãos, o seguidor de Jesus Cristo deve enfrentar a vida com serenidade, deve enfrentar a vida com esperança, confiando totalmente no amor de Deus. E por fim, nós temos o nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, que nos coloca diante da cena da transfiguração. Jesus se transfigura diante de 3 dos seus amigos: Pedro, Tiago e João. Talvez os 3 que melhor compreenderam a missão de Jesus, embora Pedro não tivesse compreendido muito bem. Mas o texto que nós lemos hoje, ele aconteceu devido ao texto anterior, devido ao capítulo 8. Aqui é o capítulo 9. Jesus se transfigura exatamente porque não compreenderam o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. E no capítulo 8, Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser mal interpretado pelos homens, vai ser perseguido, vai ser morto na cruz. Então, diante de tudo isso, Jesus vai dizer para eles: vocês querem me seguir? Então pegue a sua cruz a todo dia e venha atrás de mim. Renuncie a si mesmo, ou seja, deixe de lado as suas vontades, venha atrás de mim. Seguir Jesus é isso? Deixar de lado os nossos projetos pessoais para trabalhar no grande projeto do reino de Deus. Tomar a nossa cruz significa carregar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Cruz não é sinônimo de sofrimento. Carregar as nossas incertezas. O seguimento de Jesus Cristo se dá nessa perspectiva. Deixar de lado os meus projetos e abraçar o grande projeto de Deus. Depois tomar a nossa cruz todo dia. Carregar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas os discípulos não concordaram com isso. Ficaram se questionando: será que vale a pena investir na nossa vida em algo que vai terminar numa cruz? Em algo que vai terminar no fracasso? Que rei é esse que vai governar? O trono será uma cruz? E começaram a se questionar entre eles: será que essa aventura do seguimento de Jesus vai terminar lá naquela colina onde será fincada a cruz de Cristo? Aí, diante disso, Jesus chama os 3, talvez os 3 mais influentes dentro do grupo, e leva para uma montanha e lá se transfigura diante deles. É engraçado que na teologia a gente chama isso de teofania. É Deus que se manifesta. Aparece uma nuvem e a nuvem cobre todo mundo, e da nuvem sai uma voz: esse aí é meu filho, escutem o que ele diz. E escutar Jesus não é outra coisa senão permitir que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. O que é que Jesus pede para os discípulos nas últimas reuniões que ele faz? Vão para o mundo inteiro, anunciem o Evangelho, anunciem a toda criatura o Evangelho, essa boa notícia. E essa boa notícia não é outra senão que Deus nos ama. Anunciem isso para o mundo inteiro. Por isso nós somos convidados a escutar o projeto do Pai, a escutar Jesus. Aí nós temos a figura de Pedro, que parece que não compreende muito bem. O que é que Pedro diz para Jesus? Está muito bom aqui em cima, vamos construir 3 barracas aqui e vamos ficar por aqui mesmo. É engraçado que Pedro sempre causava dentro do grupo. Numa outra passagem, Jesus fala que Jesus fala que ia sofrer a paixão. Pedro chama ele de lado e fala: pelo amor de Deus, acho que ele não fala. Mas ele fala:
Ele chama Jesus de lado e fala: peraí, Deus não permita que isso aconteça. E Jesus chama ele e fala: vai para longe de mim, Satanás. Você para mim é pedra de tropeço? Você pensa como os homens? É preciso pensar como Deus. E hoje Pedro de novo fala para Jesus: mas está tão bom aqui em cima, vamos construir aqui 3 barraquinhas e vamos ficar por aqui mesmo. Jesus, eu acho que não tinha nem paciência mais para responder, disse que não falou nada com ele. Certamente só no olhar já deve ter compreendido. Porque Pedro ficou com muito medo, certamente de ser chamado de Satanás de novo. Não compreendeu o que estava acontecendo? Sabe, gente, às vezes é muito bom estarmos aqui. Às vezes participar de um grupo de oração é muito bom. Às vezes reunir a juventude em determinados lugares e ficar cantando o dia todo é muito bom. Mas isso só não basta. Nós não somos chamados para estarmos aqui. Nós não somos chamados para montar a nossa tenda dentro da igreja, dentro de um grupo de oração, dentro de um grupo de jovens. Não. Aqui nós viemos buscar a palavra de Deus. É aqui que nós vamos permitir que a palavra de Deus aconteça na nossa vida. É aqui que nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. É aqui que nós vamos nos alimentar do próprio Cristo, que daqui a pouco vai estar aqui no nosso meio com um pedaço de pão. Por isso é muito bom estarmos aqui. Mas melhor ainda é quando nós colocamos em prática a ordem de Jesus. Vamos para o mundo inteiro, anuncie essa boa notícia. E essa boa notícia não é outra: Deus nos ama. Deus quer construir uma história de amor com cada um de nós. Por isso, caríssimos irmãos, ainda faltam 3 semanas para celebrarmos a Páscoa. E é nessa certeza de que a passagem dessa vida de pecado para uma vida nova, para uma vida de luz, para uma vida de ressurreição, está prestes a acontecer na nossa vida. E é nessa certeza que nós vamos caminhando. Agora sabendo que Deus caminha conosco, sabendo que Deus nos ama, que Deus quer construir uma história de amor com cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.